Eu quero aproveitar o ensejo e ler um versículo da palavra de Deus, 2 Samuel 22, 13. 2 Samuel 22, 13. Também tendo em vista Joel capítulo 2, versículo 28 em diante, Atos 1, 7, 8, Atos 2, todos esses textos maravilhosos, que é um verdadeiro rio. Mas eu vou ficar só com esse versículo 13 aqui, que esse versículo 13 é praticamente uma mola propulsora. 2 Samuel 22, 13, diz assim: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Na versão ARC. Amém. Podeis tomar assento. Ainda antes de entrar aqui na temática, dizer para os irmãos que a gente sempre traz uns livrinhos. Eu tenho aqui o Manual do Obreiro, já apresentei várias vezes, mas esse livro é sempre interessante porque ele está direcionado aos obreiros. Tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Também tem uns outros aqui, com a essência do nosso nobre mestre. Esse aqui. Olha, esse texto aqui, ó. Eu e minha família na casa do Senhor. Um texto, uma teologia da família, direcionada à família. Tudo a respeito da família, inclusive até um capítulo como colocando a nossa família na arca. São assuntos interessantes para discorrer. O ano passado nós trabalhamos com esse tema, as retomadas da vida. Eu acho que teve aqui, foi esse assunto que tivemos aqui. Não, as retomadas da vida, um assunto interessante que trabalha exatamente nessa visão. Muita gente parou na estrada, né? Parou na caminhada e precisa se refazer. E nós encontramos muitos irmãos, homens e mulheres de Deus, que se refizeram. E finalizando, pitadas de sal. Uma pitadinha de sal não faz mal para ninguém. Pitadas de sal diárias. São mensagens curtas, rápidas, como um devocional. Tudo isso aqui pertence ao meu mestre aqui, pastor Antônio Larentes. Irmãos, eu quero parabenizar a organização da escola, começando da capa. Mas que capa bonita, meu. Isso aqui veio do céu, essa capa. Meu. Parabéns para o idealizador dessa capa, porque eu já fiz vários seminários com a temática avivamento, mas essa aqui, quando eu peguei, quando o Carlos me entregou lá no Brás, eu fiquei olhando, falei, mas meu Deus, como é que os irmãos buscaram essa capa tão linda e maravilhosa? Então, parabéns. Muito bonito, uma coisa do céu. E também a temática do ano, que é avivamento. A nossa convenção todo ano tem um tema, e esse ano é 2023, ano de festa e avivamento. Eu até esbocei um texto só de festas. Eu estava já no caminho, mas o pastor Larentes me encontrou lá no braço e falou, não, o negócio é avivamento. E eu estava pensando na festa. Então, mas aí eu falei, pô, que avivamento, está certo, avivamento. Porque o pessoal fala muito do avivamento, sempre está tendo assuntos relacionados ao avivamento. E aqui, na palavra do pastor, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Cita aqui o Joel 2,28, e diz aqui o pastor Antônio Larentes, que este ano é um ano de busca do avivamento para as nossas vidas e para a igreja de Cristo. O avivamento que nos conduzirá à plenitude da felicidade. Depois aqui embaixo ele diz que sem a palavra de Deus atuante, que se observa, são meros focos de fogo do Espírito, em gravetos que logo se apagam. E aqui no último parágrafo, o pastor aqui da primeira página, o pastor coloca algumas coisas interessantes relacionadas à dependência de Deus, a mais dependência de Deus, mais conhecimento, mais dons e mais valores doutrinários. Aqui nesse finalzinho aqui é o parágrafo do mais. O que faz isso? O avivamento. E aí finalizando, o pastor fala dos
obreiros chamados e vocacionados pelo Eterno, da nossa necessidade de mergulhar nessa maravilhosa bênção. Aqui no exórdio, nós falamos também um pouco a respeito das profecias do profeta Joel. E há de ser que depois, e hoje me foi passada a tarefa de discorrer sobre 2 temas. O que é avivamento e focos do avivamento. Logicamente, é muito assunto para pouco tempo, mas vou fazer uma síntese aqui. Aí nós temos a introdução, que eu vou falar um pouquinho da introdução. Depois, lá na página 15, eu fiz questão de colocar um esboço do assunto na primeira página, para ver se alguns preletores dão uma olhadinha assim, né, no esboço, pelo menos no esboço do assunto. Ó. Introdução, o que faz o avivamento. O verdadeiro avivamento traz integridade espiritual. O verdadeiro avivamento gera poder espiritual. Sinais do avivamento e conclusão. Esse é o primeiro assunto que nós vamos falar. Depois tem o capítulo seguinte, que fala de focos do avivamento no Antigo Testamento. E esse focos aqui, ó, é bem abrangente, porque fala do avivamento na vida de Moisés, o avivamento no Sinai, o avivamento nos tempos do profeta Elias, e o avivamento nos tempos de Josafá. Então, eu vou fazer uma síntese aqui, dentro dessa premissa, dentro dessa temática, tendo em vista o assunto aí colocado para que estudemos. Irmãos, a palavra avivamento, na língua hebraica, lá, por exemplo, lá de Abacu capítulo 3, nós temos uma expressão conhecida como shaeru, porque nós não temos, dizem os pesquisadores, os estudiosos da língua, que nós não temos necessariamente a palavra avivamento, mas ali o avivamento é a tradução da palavra shaeru, que tem o sentido de avivar, sarar, revivificar, preservar, como extensão da vida. Na verdade, é uma extensão do próprio Deus, porque eu fui olhar na raiz mais primitiva, o avivamento está ligado ao próprio Deus, à própria divindade. Tudo que é vida vem de Deus, tudo que é prosperidade vem de Deus. Então nós temos aí 3 palavrinhas, que é viver, avivar e sarar. Tudo oriunda dessa palavra shaeru, que é viver. Que Deus nos dê graça para que entendamos exaustivamente essa visão do avivamento. Eu li uma frase que dizia o seguinte: o evangelismo muito produzido, aperfeiçoado, super organizado e computadorizado de nossos dias são tão eficazes como a tentativa de se derreter um iceberg utilizando um palito de fósforo. Então, para que entendamos bem o que é avivamento, precisamos mergulhar na essência, que é o próprio Deus. O tema mexe com a nossa história, porque quando a gente fala de avivamento, precisamos mergulhar na história, precisamos refletir demoradamente o que Deus tem feito no decorrer dos tempos. E também o convite nos chama a atenção para manter a chama acesa. Manter a chama acesa. Deus não trabalha com mortos, Deus trabalha com vivos. O próprio Jesus disse que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Então, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Até porque Deus conhece infinitamente esse lado da vida e infinitamente o outro lado da vida. Ele sabe tudo, ele não precisa passar de um lado para outro, porque os dois lados estão eternamente em suas mãos. Ele olha para o futuro e não precisa viajar para ele. Ele olha para o passado e não precisa viajar para ele, porque o eterno presente está em suas próprias mãos. Ele olha para a sua mão e vê tudo. Então, Deus é Deus de vida. Deus é Deus de vivacidade e de ressurreição. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro diz que a promessa, falando do Espírito Santo, avivamento, cumprindo-se em Atos capítulo 2, é para vós, vossos filhos, os que estão longe, tantos quanto o nosso Senhor os chamar. Em Samuel capítulo 22, versículo 13, eu li esse texto porque ele fala do resplendor da presença de Deus. E a presença de Deus é algo marcante, extraordinário, porque antes de mandar a igreja para o mundo, primeiro Deus mandou o Espírito Santo para a igreja. Antes de Jesus falar, ide por todo mundo, ele enviou o poder do Espírito Santo. Então a presença de Deus faz a diferença na vida de cada um de nós. A presença de Deus traz resplendor. A presença de Deus acende brasas, a presença de Deus traz luz, a presença de Deus atrai vidas, a presença de Deus ressuscita os mortos, a presença de Deus traz alegria, a presença de Deus gera conversões, a presença de Deus batiza com fogo, a presença de Deus traz confissão, a presença de Deus aviva a igreja. Como colocamos aí no texto, um avivamento muda a igreja em todos os aspectos. Quando vem um avivamento, surge um clima de louvor e adoração e oração na igreja. Mas não é algo forçado, é uma própria ação do Espírito movendo a igreja para a oração. Quando vem um avivamento, surge um interesse insaciável pela oração. Orar é a nota dominante do crente avivado, do jovem, do casal, da família. Orar não é simplesmente uma liturgia, um cumprimento litúrgico, mas é algo que está na alma, porque quem ora fala com Deus, quem fala com Deus ouve Deus, quem ouve Deus se levanta, quem ouve Deus proclama, quem ouve Deus tem algo novo na sua vida, porque Deus se comunica com o nosso espírito. Então, quando vem o avivamento, nós temos um interesse insaciável pela oração. Os irmãos compartilham milagres, maravilhas. Ao encontrar com o outro, fala da palavra, da revelação, da cura, da transformação. E ele fala isso com o outro, fala com um colega de trabalho, colega de escola, fala com o professor. E quem se levanta contra o evangelho, ele sempre tem um milagre vivo para compartilhar, porque o avivamento faz isso. Quando vem o avivamento, cessam as contendas, essas confusões, tudo cessa. Quando vem ao avivamento, cessam as murmurações. Muitos batismos no Espírito Santo acontecem. Há uma tendência natural para o evangelismo. Os crentes se transformam em pregadores, evangelistas. Eles evangelizam na praça, na rua, no ônibus, na faculdade, onde quer que eles passarem, eles estão falando de Jesus, porque veio um avivamento. Quando vem um avivamento, há um discipulado crescente. Quando vem um avivamento, tem também um despertamento missionário. A igreja ouve Deus, a igreja é tocada por Deus, como aconteceu na igreja de Antioquia. A igreja estava reunida em oração, em jejum, em servindo ao Senhor. E enquanto a igreja orava, disse o Espírito Santo no meio da igreja: separai para mim Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E diz o texto: estes enviados pelo Espírito Santo. Veja, fruto de um avivamento. Quando vem o avivamento, o templo fica
fica lotado, e a preocupação de ampliar o templo. Não há necessidade de esforço humano para conversões, porque às vezes a gente vê pregador até dizendo: se você ama a sua mãe, vem na frente. Ele não diz isso, mas às vezes na pregação, quer dizer, aquela conversão forçada é natural. As pessoas procuram Deus, elas querem Deus, elas entram na igreja, quando a igreja está ensaiando, os irmãos estão ensaiando, no ensaio do coral, no ciclo de oração, o porteiro está abrindo a igreja e tem gente dizendo: eu quero Deus, eu quero Jesus. Enfim, é fruto de um avivamento. As pessoas procuram Deus. Tudo isso é muito natural quando estamos vivendo um avivamento. Aí eu fico perguntando: como será a igreja do arrebatamento? Quais serão as características da igreja do arrebatamento? Quando a gente lê Mateus capítulo 25, nós temos lá a parábola das 10 virgens. E 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. A igreja de Jesus Cristo será uma igreja ungida, uma igreja aguerrida, uma igreja de joelhos calejados, uma igreja sem estrelismo, uma igreja onde o centro é Jesus, onde a presença de Deus é o principal, onde os membros se tornam evangelistas. E há uma grande diferença entre a igreja que fica e a igreja que vai. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja caracterizada pela quantidade de azeite. A botija está cheia. A outra até tem um pouquinho de azeite, mas é um pouquinho só. Mas a igreja que vai ser arrebatada, ela é uma igreja prudente. Ela se prepara antes, ela ora antes, ela vigia antes, ela obedece antes. Enfim, é uma igreja inclinada. Há uma diferença enorme, porque nós temos duas igrejas bem visíveis. Eu até estava comentando ontem lá na igreja a parábola do semeador, que nós estamos falando de avivamento também lá durante o ano todo. E eu estava observando pela manhã na devocional a parábola do semeador, que a gente fala muito dessa parábola. Aliás, aquela parábola do semeador em Mateus capítulo 13, ou então Marcos capítulo 4, é praticamente o cerne das parábolas. Aí eu estava vendo exatamente os 4 tipos de solos. 4 tipos de solo: o solo da beira da estrada, que é o solo das influências; solo dos pedregais, que é o solo de gente que tem muita fachada e pouco conteúdo, não tem raiz; o solo dos espinhos, que é aquele que cresce, tem até um desempenho, mas é sufocado pelos cuidados, pelo custo do mundo. E só tem um solo que permanece. Então dentro de cada 4, só tem um. Cada 4 crentes só tem um que é terra boa. Eu creio que aqui só tem terra boa, mas é isso que Jesus está dizendo ali. Então, olhando nessa visão, essa parábola de Mateus capítulo 25 é muito característica, porque Jesus traça um quadro bem apropriado da época. Inclusive os casamentos de hoje, a estrela do casamento é a noiva. A noiva, o noivo chega, mas ninguém nem dá muita bola para o noivo. O noivo chega primeiro, fica esperando. Quando a noiva entra, a música toca, todos de pé, bam, 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 bam. Aí o noivo vai lá. Mas nos tempos de Jesus, era o inverso. Era a noiva que esperava o noivo. E nós, teologicamente falando, estamos nesse quesito. Nós somos noiva que espera o noivo. Não é o noivo que está aqui esperando. Nós somos noiva. E Jesus traça. Mas quando ele fala da noiva, ele está falando dessa igreja. Essa igreja desses solos que não prosperam. Às vezes tem solo de pedregais ou de espinhos que são até pastores. Mas é pedregal, é espinho,
beira de estrada. Por isso que às vezes dão tanto problema, mas não foram chamados por Deus, eles foram apontados pelo homem. Porque os pastores chamados por Deus, pode vir o capeta, o inferno, mid-inferno, pós-inferno, pai do capeta, mãe do capeta, ele permanece de pé, porque ele é perseverante. Então veja, são duas igrejas, é bem visível. A igreja de Jesus, eu vou repetir o que eu disse no ano passado, é pouca gente, não é muita gente não. Tem muita gente no decorrer dos milênios, dos séculos, mas em cada época a igreja é pouca gente. E essa multidão vai aumentando no decorrer dos séculos. Basta verificar nos tempos de Constantino. Hoje a igreja é constantiniana, é mais constantiniana do que cristiana. Porque a época de Constantino, o império inteiro se tornou cristão, mas por obrigação, por decreto. Veio o decreto de Teodósio, no ano 311 veio um decreto, depois 313 veio o decreto, o Édito de Milão, que todo o império acabou a perseguição e posteriormente todo o império deveria ser cristão. Então as pessoas vinham para a igreja sem passar pela conversão. Então quer dizer, aquela multidão. E a igreja verdadeira você vai encontrar nos monastérios, nos desertos, os ermitões. Quando alguém queria ouvir um homem de Deus, ele ia para o deserto. Porque essa é a teologia do monacismo. A teologia correta que surgiu nessa época em que todo mundo era cristão. É mais ou menos parecido com o que estamos vivendo hoje. Então tem duas igrejas, uma igreja que fica e outra que vai. A igreja que fica é chamada de grande prostituta, a que vai é virgem casta, a que fica é sujeita a Satanás, a que vai é sujeita a Cristo, a que fica é da terra, a que vai é do céu. A igreja que fica é adornada por Satanás, a igreja que vai é adornada por Deus, a igreja que fica é destruída pela besta, a igreja que vai é preservada por Cristo, a igreja que fica é chamada ruína eterna, a igreja que vai é a glória eterna no futuro, a igreja que fica é a igreja falsa, a igreja que vai tem um chamado celeste, a igreja que fica cobiça coisas terrenas, a igreja que vai tem um chamado do céu, a igreja que fica é obra-prima de Satanás, a igreja que vai é obra-prima de Cristo, a igreja que fica é possuída pelo espírito maligno, a igreja que vai é habitada pelo Espírito Santo, a igreja que fica é mistério da iniquidade, a igreja que vai é mistério oculto no sexo, a igreja que fica não é sujeita a ninguém, a igreja que vai é elevada ao ar e sujeita a Cristo, a igreja que fica busca poder secular, a igreja que vai exerce poder espiritual, a igreja que fica gloria-se nas coisas sensuais, a igreja que vai exibe a glória de Cristo, a igreja que fica aguarda o anticristo, a igreja que vai aguarda o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, é a igreja de Jesus Cristo. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, o que é avivamento? É o que perguntamos no começo. A apostila aí nós colocamos que é despertar, apressar, reanimar, cobrar o ânimo, vigiar, tudo isso é avivamento. Quando nós lemos Hebreus capítulo 12, versículo 12 e versículo 13, a palavra de Deus diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Olha só. Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Tem um verbo grego chamado anortol, que significa endereitar outra vez, reviver, reedificar. Isto é, tornar a colocar-se de pé aquele que outrora já esteve de pé. Significa que quando falamos de avivamento, precisamos olhar o outro lado. Precisamos olhar o outro lado. Qual é o outro lado? Qual é o contrário de avivamento? É morte. Morte. Então nós temos que admitir que só aviva quem é vivo. Quem é morto não tem condições para nada. Quem é morto é cemitério. Quem é morto é vale de ossos secos. Precisa da ação do Espírito de Deus para levantar e para fazer o vale de ossos secos se levantar. Esse cemitério é enorme, ossos secos. Então, para que esse exército se levante, é necessário a presença do Espírito de Deus.
Então veja bem, o verbo grego anortol, levantar de novo. Em Lucas capítulo 13, versículo 13, diz que tinha uma mulher há 18 anos, que tinha um espírito de enfermidade. E ela andava encurvada. Quem anda encurvado só vê terra, só vê chão, só vê dificuldade, só vê problema. Ela andava encurvada até encontrar com Jesus. Até encontrar com Jesus. Isso mostra que quem encontra com Jesus não tem jeito de ficar olhando para o chão, para a terra, para os movimentos, para as políticas humanas, para o curso do mundo. O negócio é olhar para o céu. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo vive, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. São João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim, porém, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu procurei um verbo ali, que é vida em abundância. É o verbo perisseuo, perisson, que significa transbordar, ter mais que o suficiente. É aquela medida recalcada, sacudida e transbordante. É vida abundante, é ter Deus, é ter graça, é ter unção, é ter poder, é ter sabedoria, é ter discernimento. É você ter uma vida tão transbordante que o outro que não tem nada a ver é atingido pela bênção da sua vida, pela presença de Deus na sua vida, pela graça de Deus na sua vida. Por onde você passa, essa essência vai tomando corpo. A pergunta que temos que fazer então, o que é avivamento? Que é o que está aí no nosso livro. Mas é bom perguntar o contrário. O que não é avivamento? Os opostos do avivamento. Bom, o oposto do avivamento, como já sinalizamos, é morte. Mornidão espiritual. E essa mornidão está sinalizada pela igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 22. A igreja de Laodiceia representa a igreja orgulhosa de 1900 para frente. É a igreja atual. É a igreja que está num período apóstata. Está difícil hoje você viver nesse cristianismo apostatado. É uma confusão. Depois da reforma, uma confusão cresceu mais ainda. Porque nós tínhamos confusão até a reforma. Com a era constantiniana, depois o período papal, o império cristão, a igreja verdadeira ficou marginalizada. A igreja se institucionalizou. Aí Deus levanta aqueles homens da reforma, Lutero. Depois, antes de Lutero, nós temos lá John Hus, Jerônimo Savonarola, temos do século XIII, Pedro Valdo, o movimento Dei Fratelli, todos esses movimentos que precedem a reforma, até desencadear em Lutero, quando queriam também acabar com Lutero, Deus usa Lutero. Se bem que Lutero não quis abrir uma nova igreja, assim como John Wesley também não abriu nova igreja, sempre foi anglicano e surgiu o metodismo. Mas, veja bem, sem querer, ele apenas estava querendo discutir o assunto bíblico que a igreja tinha desviado. E daí nasceu a reforma, as 95 teses. Bom, pós-Lutero, aí nós temos a abertura do denominacionalismo. E esse denominacionalismo vai crescendo, que hoje está uma confusão tremenda. Então, você olha e diz: Senhor, onde está a sua igreja? Mas quem é a igreja? Identifica-se. Quem é de Deus sabe quem é de Deus. A igreja de Cristo, eu disse o ano passado que é a igreja do andar de cima. A igreja do andar de cima não se contamina, embora ela esteja aqui embaixo também, mas ela é do andar de cima. Ela enxerga longe, vê longe, ela tem discernimento, tem capacidade de ouvir Deus e de emitir uma palavra do céu em tempos de crises. Ela está aqui, mas também está lá em cima. E eu acredito que você faz parte da igreja do andar de cima. O andar de cima, quando a gente sobrevoa São Paulo no avião, a gente vê antes do prédio, depois do prédio. Agora, se você estiver lá na horizontalidade, você não vê do outro lado, mas lá em cima, você vê tudo. Igreja do andar de cima, que consegue entender as coisas, entender o momento.
Aleluia. A igreja de Laodiceia é uma igreja representada por esse século, período de apostasia, época em que a igreja se desviou das verdades bíblicas, a igreja que se entregou ao formalismo, a igreja que se tradicionalizou. Nós estamos vivendo, lamentavelmente, um crescimento do satanismo, a oposição ao cristianismo, numa seriedade incrível. Eu estava estudando sobre a Turquia esses dias, porque eu tenho um desejo de entrar na Turquia, nós já estamos na Itália, e porque a Turquia é onde foi a antiga Constantinopla. Turquia, onde tem a famosa igreja da Santa Sofia, igreja católica, onde grandes pais da igreja passaram por ali. Hoje, essa igreja virou uma mesquita muçulmana. Onde estava a igreja de Antioquia, entre Antáquia e Síria, ali estava a igreja de Antioquia, de onde foi o segundo foco de missões, de onde saiu Paulo, citei agora há pouco, Atos capítulo 13, ali, divisa de Turquia com Síria, onde próximo ali as igrejas da Ásia Menor. Hoje não se pode mais pregar o evangelho naquela localidade. Hoje as coisas estão cada vez mais difíceis e complicadas. E, veja, o crescimento de um satanismo. As pessoas se opõem a Cristo, se opõem ao evangelho, se opõem à pregação do evangelho. Então há um crescimento do satanismo. Mas como eu disse, não adianta o diabo se espernear, porque a igreja de Jesus Cristo verdadeira está fundamentada na rocha dos séculos. Quando a gente fala da igreja, a gente sempre se refere a duas igrejas. Na verdade, a gente fala mais da igreja, os problemas da igreja apostatada, os problemas da igreja desvinculada do céu, porque a igreja de Cristo sempre está viva, a igreja de Cristo sempre está olhando, sempre está enxergando, a igreja de Cristo sempre está com seus olhos fixos no próprio Cristo. Mas o problema do tradicionalismo, a igreja de Laodiceia, é, na verdade, uma igreja que se autoavalia e diz: rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus dá 5 conselhos para essa igreja. Veja como Jesus é amoroso. Ele dá 5 conselhos. Aconselho que você compra ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ouro celestial, o ouro significa poder. Eu também te aconselho que você troque as suas vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Embora você esteja bem vestido, mas você está em um estado de nudez espiritual. Eu te aconselho para que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu repreendo e castigo todos a quanto amo. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, que quando eu era mais infante espiritual, eu achava que isso aqui era para os pecadores. Quando eu era mais criança, eu sou criança ainda, mas eu cresci um pouquinho. Quer dizer, eu não estou mais com 7 anos, estou com 10 ou 11 agora. Ainda sou um adolescente. Mas eu achava que esse versículo era para os pecadores. Isso significa que no ano 100 aproximadamente, Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo: eis que eu estou à porta e bato. A Assembleia de Deus precisa prestar atenção em algumas coisas. Nós temos mais de 100 anos. Então é hora da gente, convencionalmente, não sei como, sentar para fazer lição de casa. Porque nós queremos Jesus na igreja, dentro da igreja, dirigindo os nossos passos, nossos caminhos. Então, essa igreja representa exatamente a morte. É a igreja, tem pompas, tem riqueza, tem nobreza, tem tudo o que humanamente se deseja, mas falta a unção de Deus, falta a graça de Deus. Por isso é bom falar de avivamento para esta igreja. E o que o avivamento faz? Já disse, o avivamento incendeia a igreja, o avivamento quebranta a igreja e salva vidas, o avivamento prepara o caminho do Senhor, o avivamento traz multidões, porque diz o texto, Isaías 44 versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel 47, é bom lembrar de Ezequiel uma hora dessa.
aquele rio da prosperidade, as águas que dão nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos ombros, depois tem que se passar nada. É esse rio que a gente quer, e esse rio por onde passa, tudo prospera. Sabe, as árvores crescem, os pássaros aparecem, a natureza fica bela, as flores brotam, e a alegria vem para uma geração de sequidão. Por onde passa o rio? É o rio de Deus. Quando o rio de Deus passa na minha casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, tudo prospera, porque quando Deus está presente, a vida também vem. Salmo 46, que coisa linda. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse salmo é tão maravilhoso que o salmista começa a orar a Deus. Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia. E ele vai descrevendo que eu não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quando ele chega aí, ele toca o coração de Deus. É a oração que entra em Deus, é a oração que toca Deus, toca a alma de Deus. Espera aí, o salmista orou de uma tal forma que o Senhor, eu imagino o salmista escrevendo. Aí o Senhor disse: salmista, pare essa oração aí, empresta a sua caneta. Aí Deus vai lá e escreve o versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre a terra, serei exaltado sobre as nações. Aí Deus entrega a caneta ao salmista e diz: não tenho mais nada para falar. E ele termina: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós queremos isso, que Deus entra na nossa oração, entra na nossa pregação, entra na nossa família, entra na nossa vida, entra nos nossos negócios, e dessa forma nós não temos mais nada que falar a não ser: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Precisamos de avivamento. Eu coloquei aí que a nossa nação está envergada sob o peso dos seus pecados. Nossa nação está açoitada pelo chicote de sucessivas crises. Crise política, crise econômica, crise social, crise moral, crise familiar, crise espiritual. São crises, é uma sucessão, uma coletânea de crises. E para muita gente morreu a esperança. O desespero, a angústia, a falta de paz, o medo, problemas de segurança, principalmente numa cidade como São Paulo. Veja que um maluco desvairado fez lá em Santa Catarina hoje. Como é que pode uma coisa dessa? Matou 4 crianças, algo assim, e depois vai e se entrega. Olha como está o mundo. Falta de segurança, você não pode andar, vai andar no centro de São Paulo. Você vai andar no centro de São Paulo, é uma coisa terrível, triste. Porque você tem que olhar à direita e à esquerda, para frente e para trás, você tem que estar, sabe? É uma situação complicada. E espero que o novo governo, os novos prefeitos dão um jeito nesse negócio. Mas é um problema que nós estamos vivendo nas grandes cidades. Eu estive em Madrid não faz muito tempo, lá também é assim. Estive em Bolonha, teve 2 romanos querendo me roubar na estação de trem de Bolonha. Eu falei: não é possível que você vai roubar um brasileiro aqui. Mas não vai mesmo. em Atenas, um camarada pegou o dinheiro, também meu primo, pegou 1.000 euros no bolso do meu primo, assim, mas camaradas são bons na mão, mas também vai andar com 1.000 euros no bolso, não dá para entender um negócio desse. Mas o mundo é assim, as pessoas estão sem segurança, nós estamos vivendo uma época complicada, e você vai conversar com os outros, aquela mesma Gabriela muito antiga da música: eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou Gabriela. Nada contra as Gabrielas, que são as Gabrielas de Deus aí, mas aquela lá não é de nada. Então veja bem, é o efeito Gabriela. Nós precisamos mesmo de um avivamento. Quando o Calvino passou por Genebra, Genebra era um antro de perdição, e você tem 2 Genebras, uma antes e outra depois. E assim é que o avivamento faz. O avivamento incendeia, o avivamento restaura a esperança, o avivamento traz de volta a vida. Nenhuma outra força pode recuar estas hostes infernais
a não ser o poder do alto. Não é o poder da metralhadora. Eu estava vendo agora que começaram as invasões de campo, né? E aí o pessoal do agro, eles estão se armando. Aí vem os jornalistas e dizem, não pode se armar. Não pode se armar porque isso é dever do Estado. É claro, é dever do Estado. Mas espera aí, você vai ficar assim, é dever do Estado? E deixar o pessoal tomar o que é seu? Deixar o pessoal invadir sua fazenda, invadir a sua praia? E fica lá de braço cruzado? A situação está complicada. Eu estou dizendo isso, mas mesmo que assim façam, as armas não vão ter o poder para fazer nada. Nós precisamos do poder do alto. Tem um tema aqui no meu assunto que fala de Josafá. Quando Josafá resolveu buscar a Deus, porque o exército estava invadindo e não tinha como fazer a não ser buscar a Deus, ele foi buscar a Deus. E Deus derramou o seu Espírito na congregação. E enquanto o Espírito de Deus veio no meio da congregação, Deus colocou a emboscada do inimigo contra ele mesmo. Eles guerreavam contra si mesmo. Então a guerra de Deus é isso. Deus, quando entra na batalha, pode se levantar o exército que for. Eu estava estudando sobre 67, a tomada de Jerusalém. Tomada de 67, 68. Quando os judeus tomaram Jerusalém, eles não tinham condições nenhuma de tomar Jerusalém. Não tinham condições nenhuma, o exército era pequeno, poucos soldados, e o mundo inteiro estava contra Israel. E você vai ler os livros, e eles dizem que, ou melhor, Israel venceu a batalha, naquela guerra dos 6 dias, de uma forma extraordinária. Eles tomaram as colinas de Golã. Depois foram perguntar, mas o que aconteceu que vocês eram tão poucos? Os inimigos disseram, é que teve uma tal de cavalaria celestial. Outros dizem que os alienígenas entraram na batalha. Eles ficam falando um montão de coisas. Na verdade foi os anjos de Deus. Os anjos de Deus entraram naquela guerra. Então essa é a guerra do Senhor. Nós precisamos da ação de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, porque dessa forma nós venceremos qualquer batalha. E para isso é necessário o avivamento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em sabedoria humana, etc e tal, mas em demonstração de espírito e de poder. Então quando o fogo de Deus cai na igreja, multidões são salvas. Quando o fogo de Deus vem sobre a gente, as coisas mudam. Por exemplo, Monte Horebe, ou melhor, o Monte Carmelo. Quando o fogo de Deus veio sobre o Monte Carmelo, aquela multidão que estava do lado de Acabe e Jezabel acabaram sendo destruídas. Depois, aqueles que achavam que acontecia alguma coisa com o Baal, a maioria lá começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eles abandonaram as suas crenças porque veio o fogo de Deus. Nós precisamos disso, do fogo de Deus na nossa alma e na nossa vida. Ponto 3 aí, fala que o verdadeiro avivamento traz integridade espiritual. Salmo 85, versículo 6 diz, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Integridade. Em São João capítulo 5, versículo 6, Jesus faz uma pergunta. Queres ficar são para aquele paralítico do tanque de Betesda? Queres ficar são? Perguntou o paralítico. A pergunta vem de Deus. Significa que quem precisa demonstrar a sede, a necessidade, o desejo, somos nós. Somos nós. Você quer mudança de vida? Por exemplo, na vida normal, particular, quer mudar a vida? O que você precisa fazer para mudar a vida? Logicamente, existe alguns ditames, algumas descrições, mas quem tem que se levantar e fazer alguma coisa é você. Então veja bem, é necessário primeiro crer, acreditar que é possível ser curado, ser transformado. E se eu creio, como disse Søren Kierkegaard, crer é difícil, não porque seja difícil acreditar.
mas porque é difícil obedecer. Crer é difícil. Já disse Santo Agostinho, eu não entendo, eu não procuro entender para compreender, mas eu creio para compreender. Parafraseando Santo Anselmo, eu creio para compreender. Então veja bem, eu preciso acreditar que Deus faz, que Deus realiza, que Deus muda, que Jesus batiza no Espírito, que Deus transforma vidas, que Deus vai salvar o vizinho da direita e da esquerda. Eu preciso acreditar, e quando eu acredito, Abacuque 2,4 fala da fé, o justo viverá da fé. A palavra lá é emuná, emuná no hebraico, que é confiança, lealdade e fé. Confiança, lealdade e fé. Mas a tradução literal seria uma ação contínua. Eu preciso acreditar hoje, amanhã, depois da manhã. Eu preciso continuar acreditando, porque Deus, pela fé em Jesus Cristo, vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Integridade, você vai se enquadrando. Nós necessitamos um avivamento que cure os cristãos da improdutividade, que cure os crentes do comodismo, que tire os crentes da mamadeira. Um montão de crente que não cresce nunca. Aquele bebezinho que quer a mamadeirinha. Olha, criança, tudo bem, mas você vai ficar criança quanto tempo? Quanto tempo vai precisar de trocar a fralda, mamadeira, cuidados para criança? Tem gente assim, lamentavelmente, 20 anos da igreja, ainda é o bebezinho. Qualquer coisinha, o pastor não olha para mim, fulano não vê. Para com essa infantilidade. Levante os seus olhos e ore para o céu. Nós precisamos do avivamento. O avivamento nos levanta para fazer a obra de Deus. E isso é a integridade que traz crescimento, retidão. Todo verdadeiro avivamento na história foi marcado por grandes mudanças, desejos santos, grandes mudanças. Como dizia Philippe Jacques Spener, século 17, Frankfurt, que ele cunhou uma palavra intitulada pia desidéria, cuja tradução literal é desejos piedosos. E através da pia desidéria surgiu o pietismo, que desencadeou em Ludwig Nicolau von Zinzendorf com os morávios. Depois dos morávios desencadeou ali um grande movimento de oração que durou 100 anos de oração. John Wesley foi tocado por Deus pelo movimento. Uns moráveis que estavam num navio, ele tinha sido enviado para fazer a obra de Deus, mas ainda estava todo cheio de dúvidas, e o navio parecia que ia naufragar, enquanto todos estavam com medo de morrer, afogados, e todos correndo para um lado e para o outro. Ele olhou um grupo cantando e adorando a Deus. Ele disse, não pode, está todo mundo morrendo, esse grupo louvando a Deus. O que é isso? Eram os moráveis. Ele foi tocado por Deus. Nós temos um outro Wesley, daí nasceu o metodismo. Então veja que quando tem gente avivada, não importa. Quando estudamos a vida de Paulo, sendo levado lá para Roma, naquele navio, e que veio o vento, Euro, Aquilão, e acabou com todos, e Paulo se levantou do navio, confortou a todos. O único homem de Deus naquele navio era Paulo, e por causa de Paulo todos foram salvos. E quando ele chegou na ilha de Malta, ele primeiro veio lá uma víbora, porque essas víboras estão por todos os lados. Você serve a Deus, sempre tem uma cobra, uma víbora, querendo acabar com a sua vida, com o seu ministério, com a sua chamada. Mas se você tem Deus na vida, a víbora, o veneno da víbora não lhe fará dano algum. Não lhe fará dano algum. Certo? Paulo sacudiu a víbora, e aí eles diziam, olha só, a natureza, veja como é que esse homem realmente é um homem que deve... nem salvando do mar, olha, a justiça não deixa viver. Mas depois eles perceberam que o homem não morreu porque a víbora era venenosa. Disse, não, peraí, esse homem é um Deus. Olha como muda as coisas, olha como muda as coisas. Então veja bem, Paulo ali pregou naquela ilha. Até hoje nós temos Malta, né, que é um principadozinho ali perto da Itália, uma ilha maravilhosa, certo? Mas ele passou por ali. Veja, onde tem um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus, onde tem um povo de Deus, onde tem uma igreja de Deus,
essa igreja incendeia vidas, porque isso sim é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja, mas não pode ter essa infantilidade. Então, meus amados irmãos, eu estou olhando ali para o relógio, estou correndo, mas sei que vocês têm uma programação. Todo verdadeiro avivamento da história foi marcado por grandes mudanças. O verdadeiro avivamento é um avivamento de poder espiritual. Está aí no texto. Poder espiritual. Aí nós vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Não vos pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Olha, virtude, dinamis. Dinamis, gerador de força. Onde está o dinamis? Dentro de cada um de nós. E ser-me-eis testemunhas. Quer dizer, testemunha vem da palavra mártire. É aquele que está disposto a morrer pela causa. Disposto a morrer para a causa. Basta observar alguns livros aí, ó. Se você gosta de ler, leia David Bickert, que falem os primeiros cristãos. Ou então, Justo Gonzalez, volume 1 e 2, Era dos Mártires e Era dos Gigantes. 2 livros extraordinários. Agora eles lançaram em 2 volumes, com todos os 10 tomos. Também, um livro maravilhoso que acabei de ler, de Mahesh Chavda, O Poder do Jejum e da Oração. Claro, isso depois de você ler a Bíblia umas 10 vezes, aí você lê esses livros. Mas são livros maravilhosos, que trazem testemunhos extraordinários de homens e mulheres que acreditaram e se doaram para Deus, e grandes maravilhas aconteceram. Diz aí, tanto o texto que você tem em mãos, como a palavra. Primeiro você vai ter poder em Jerusalém, porque não adianta você querer ter poder lá do outro lado do mundo, se aqui em Jerusalém você é uma tribulação. Em Jerusalém uma tribulação. Dentro de casa, um monstro. E depois do outro lado, querer pregar a palavra, não tem como. Não tem como. E o lugar mais difícil para ser crente é dentro de casa. É Jerusalém, nossa casa, e a nossa igreja. Nossa igreja. Porque se eu quiser saber quem sou eu não posso ficar por aí querendo navegar dentro de mim para descobrir isso e aquilo. Isso é bom, mas eu tenho que olhar o lugar por onde passei. Quem sou eu? Olhe para trás. Veja o que nasceu, por onde você passou. Veja o que brotou, veja o seu testemunho. Então, a Jerusalém. Você vai ter poder em Jerusalém. Em Jerusalém as pessoas vão olhar para você e dizer, mas esse não é o Zezinho, não é o Zequinho, não é o Toninho. Era o Toninho, o Zezinho. Agora é o homem de Deus, a mulher de Deus, que estende a mão e Deus realiza coisas grandes. Você vai ter poder em Jerusalém. Depois você vai ter poder na Judeia, porque tem um farol de Deus na sua vida. E por último em Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, depois eu tenho aí focos do avivamento. E vocês deem uma lida nesse texto aí. O avivamento na vida de Moisés. Como foi esse avivamento na vida de Moisés? Moisés teve 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e no final da vida ele resolve levar as ovelhas atrás do monte. E ele vai lá atrás do Horebe, num lugar afastado, num lugar mais apropriado. E ali ele vê a sarça se queimando. Aquela sarça foi tão extraordinária que era comum a sarça queimar. O que não era comum era a sarça, o fogo continuar ali. E Moisés teve um encontro com Deus. A partir daquele momento o fogo da sarça pegou na sua vida. E Deus começa a dialogar com Moisés, conversar com Moisés. Até que o fogo de Deus pegou na sua vida. E nós temos uma história linda e maravilhosa. Depois nós temos o avivamento do Sinai, na vida do profeta Elias e na vida de Josafá. Que Deus abençoe, que este fogo possa pegar na sua vida e você possa ser uma pessoa completamente diferente. Olha, irmãos, às vezes Deus nos prova e nos leva a circunstâncias difíceis que nós precisamos exercer mesmo a confiança. Eu estava lendo uma história de uma faculdade teológica, de um curso teológico nos Estados Unidos, no estado do Texas. O curso era bom, o local era bom, mas como teologia é aquela situação, né? Teologia não dá dinheiro. Mas não dá dinheiro para, não estou falando dinheiro para você enriquecer, dinheiro para sobreviver.
O pastor Larente sabe o que eu estou falando. Quanto tempo nós damos aula por aí afora e vendo aqueles míseros trocados a vida inteira. É por isso que até hoje eu vendo livros. Eu aprendi na época que eu dava aula, era seminarista. Mas ali o seminário era bom, tinha uma projeção boa, mas os recursos acabaram. Mas tinha homens de Deus ali. E eles não tinham como levar adiante. E resolveram fechar o seminário. E marcaram um dia para fechar. A partir de tal dia o seminário ia fechar. Mas antes, eles resolveram orar. Vamos orar para que Deus nos dirija e fale conosco. Ele sabe da nossa necessidade, assim como Ele conhece a sua. Aí eles foram orar. Eles fizeram aquela oração tradicional. Um professor orou, depois outro professor orou. Quando chegou a vez de um professor orar, o último, o nome dele era Harris, ele orou assim: Senhor, esse estado do Texas te pertence. Tudo aqui é teu, Senhor. Esse lugar aqui é lugar de gado. Tem muito gado neste lugar, Senhor. Tudo esse gado daqui do Texas te pertence. Senhor, vende umas cabeças de gado e manda o dinheiro para a gente pagar essa dívida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Oração assim, né? Que oração, né? Quando ele acabou de orar, um senhor fazendeiro vendeu umas cabeças de gado para fazer um negócio, e o negócio dele deu tudo errado. Ele passou em frente ao seminário, ficou com raiva. Seminário, sabe uma coisa? Eu vou dar esse dinheiro para esse seminário, porque não deu certo o meu negócio, eu nem sei se eles estão precisando. Foi lá e tocou a campainha. A secretária veio atender e disse: olha, eu vendi umas cabeças de gado, não deu nada certo o meu negócio, deu tudo errado, eu estou tão agoniado que eu não quero mais ficar com esse dinheiro. Eu resolvi doar para o seminário, que é um seminário. Nem sei se vocês estão precisando. A secretária: muito obrigado, senhor. Pegou o cheque, foi lá, tocou a campainha, onde estava o diretor. Ele disse: olha, passou um senhor aí, que disse que vendeu umas cabeças de gado. Ela não sabia da oração lá dentro. Que vendeu umas cabeças de gado e não deu certo o negócio dele. Ele deu uma crise nele e resolveu doar esse dinheiro para o seminário. Aí eu quero entregar para o senhor. O diretor pegou, era exatamente a quantia que eles precisavam para saldar a dívida do seminário. Aí virou para o professor que tinha acabado de orar e disse: Deus acabou de vender o gado. Então veja bem, Deus vende o gado, vende a casa, vende a terra. Quando a gente ora, a bênção vem, a vitória vem, o avivamento vem. Coisas maravilhosas acontecem na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Retorna a palavra ao ilustre pastor.